O mármore frio da mansão no Morumbi refletia a luz dourada do fim de tarde, mas não conseguia esconder a dor que ecoava pelos corredores. Ajoelhada no hall, Sônia passava o pano de limpeza com dedos que tremiam involuntariamente. Aos 70 anos, suas mãos, marcadas pela artrite, já não obedeciam como antes. "Minhas mãos doem", murmurou, quase num lamento, sem esperar resposta. Do topo da escadaria, surgiu Camila. Tinha apenas 30 anos, mas no rosto trazia a arrogância de quem se achava dona de tudo. Desceu devagar, os saltos marcando cada passo como se fossem martelos. O vestido de grife abraçava seu corpo esguio, e o sorriso frio que exibia feria mais do que qualquer palavra. "Ah, Sônia, suas mãos doem? Que pena, mas o chão não vai se limpar sozinho, não é mesmo?" Em seguida, o riso, claro, cristalino, mas cruel, ecoou pelas paredes como lâmina, cortando fundo. As 3 empregadas que presenciaram a cena baixaram os olhos. Maria, a governanta antiga, apertou os punhos. Lembrava-se de como Sônia sempre a tratara com dignidade, tão diferente do que via agora. Camila se aproximou, inclinando-se para que apenas a sogra ouvisse. "Talvez seja a hora de pensar em um lar de idosos. Lá você não precisaria se preocupar com limpeza. Não acha?" Sônia sentiu o veneno escondido nas palavras. Conhecia bem aquele tom. Camila não falava de cuidado, mas de afastamento. A idosa respirou fundo, tentando controlar a dor física e a humilhação. O rosto do falecido marido lhe veio à mente, e com ele a lembrança da promessa feita pelo filho. Nunca abandoná-la. Camila se ergueu e caminhou de volta, deixando atrás de si o perfume caro misturado ao cheiro de desinfetante. Sônia enxugou discretamente uma lágrima com o mesmo pano que usava para limpar o chão. Cada lágrima, mais um pedaço de sua dignidade que escorria. As empregadas trocavam olhares silenciosos. Rosa, a mais jovem, ensaiou um passo à frente, mas Maria a conteve com um gesto discreto. Todas sabiam o risco de interferir. Camila não precisava ameaçar em voz alta. Sua postura deixava claro que qualquer insubordinação custaria o emprego delas. Sônia continuou esfregando o chão. A dor queimava nas articulações, mas dentro dela algo diferente começava a nascer. Não era apenas sofrimento, era uma semente de resistência. Uma faísca que ainda não sabia como, nem quando, mas cedo ou tarde iria crescer. Naquele mesmo instante, enquanto Camila desaparecia escada acima, Maria pensava consigo: isso não vai durar para sempre. O riso cruel que ecoou naquele hall seria lembrado, não só por Sônia, mas por todos que testemunharam. Era o tipo de som que deixa marcas, que acende dúvidas, que mais cedo ou mais tarde se transforma em prova contra quem o emitiu. E ali, no mármore frio que refletia a dor de uma mãe humilhada, começava uma história que mudaria para sempre o destino daquela casa. Para entender o veneno de Camila, era preciso voltar no tempo. 3 anos antes, quando conheceu Henrique em uma festa beneficente, ela acreditou ter encontrado a chave de todos os seus sonhos: dinheiro, status e um homem devotado. Crescera em uma família de classe média alta, acostumada ao conforto, mas nunca ao luxo. Desde menina ouvira da mãe um conselho repetido como regra: um homem só pode ter uma prioridade. Se não for você, será outra. No começo do casamento, Camila tentou conquistar Sônia com presentes caros e sorrisos ensaiados, mas logo percebeu que havia algo impossível de apagar: o elo entre mãe e filho. Para Henrique, a mãe não era apenas família, era amiga, confidente, base. Mesmo após enriquecer, comprando a mansão no Morumbi, era a mãe quem ocupava o lugar central em seu coração. E isso corroía Camila por dentro. Cada jantar cancelado para acompanhar Sônia ao médico, cada tarde em que Henrique preferia ficar na varanda conversando com a mãe em vez de sair com a esposa, cada brilho nos olhos dele ao falar da infância, tudo se tornava combustível para o ciúme. A gota d'água foi a redecoração da sala. Camila contratou um decorador renomado, gastou uma fortuna em móveis importados
e ordenou que todas as fotos de família fossem guardadas no sótão. Quando Henrique viu a sala sem nenhum traço da mãe, explodiu. Camila, essa também é a casa da minha mãe. Como você pôde apagar a presença dela daqui? Aquela frase foi uma ferida aberta. Naquela noite, Camila entendeu que não venceria sendo cordial. Se não pudesse apagar Sônia com sutileza, faria de sua vida um tormento até que a própria sogra pedisse para ir embora. O plano era perverso em sua simplicidade. Nunca gritos, nunca discussões diante de Henrique. Ao contrário, mantinha sempre a fachada da nora dedicada e solícita. Mas quando estavam sozinhas, a máscara caía. No início, eram pequenas humilhações, pedidos gentis para que Sônia ajudasse com tarefas domésticas. Depois, a imposição de horários rígidos para refeições, a restrição das visitas de velhos amigos, o isolamento disfarçado de cuidado. Aos poucos, Sônia, que antes era o coração vivo da casa, transformou-se em uma sombra caminhando pelos corredores. O mais cruel era como Camila justificava suas ordens. Dizia às empregadas que queria manter Sônia ativa. Comentava com conhecidos que o trabalho era terapêutico para idosos. Chegou a insinuar que a sogra estava ficando confusa, plantando a ideia de que precisava de supervisão. Na verdade, cada gesto de dor de Sônia era uma vitória secreta para Camila. Ver as mãos trêmulas segurando um pano de chão, ouvir um gemido abafado, notar o olhar cansado, tudo era prova de que estava vencendo a guerra invisível. O prazer de Camila era tão perverso que ela não percebia o abismo em que caía. Quanto mais humilhava, mais se afastava do marido, ainda que não notasse. Para ela, o que importava era apenas uma coisa: eliminar a concorrência. E no seu entendimento distorcido, a concorrente era a sogra. O ciúme se transformara em obsessão. Uma obsessão que, sem que Camila percebesse, plantava também as sementes de sua ruína. A rotina cruel que Camila estabeleceu na mansão era meticulosa. Embora a casa contasse com 3 empregadas fixas: Maria, a governanta experiente; Lúcia, responsável pela cozinha; e Rosa, a mais jovem, encarregada da limpeza. Camila fazia questão de impor as tarefas mais pesadas justamente para Sônia. Sogra querida, dizia com o sorriso doce que escondia veneno, poderia limpar os banheiros do 2º andar? As meninas estão ocupadas. Sei que você não se importa em ajudar. Não era um pedido. Era uma ordem mascarada. E Sônia sabia. Qualquer hesitação resultaria em comentários venenosos de que estava se aproveitando da boa vontade do filho e vivendo às custas da família. Maria observava em silêncio, tomada pela indignação. Ela lembrava de quando Sônia era a senhora da casa, gentil, preocupada, tratava todos como família. Agora, vê-la ajoelhada, esfregando pisos de mármore com mãos inchadas pela artrite, era como testemunhar um crime silencioso. Dona Sônia, deixe que eu faço isso. Tentou intervir certa manhã ao encontrá-la lutando para limpar a banheira. Não, Maria, respondeu Sônia, antes que pudesse se defender. Camila surgiu atrás, com sorriso afiado. Ela insiste em fazer. Diz que se sente útil. Não é mesmo, sogra querida? O olhar que Camila lançou à sogra era uma ameaça velada. Qualquer contradição teria consequências. Engolindo lágrimas, Sônia apenas assentiu. O mais perverso era a escolha das tarefas. Camila conhecia as limitações da sogra. Ordenava a limpeza de vidraças altas, exigindo movimentos repetitivos dos braços. Mandava esfregar pisos, forçando punhos inflamados. Pedia para organizar armários pesados, sabendo das costas já curvadas. Cada dia era um calvário. O cheiro químico dos produtos irritava seus olhos. A dor latejava em cada junta e o silêncio da casa soava como sentença. Camila cronometrava a crueldade. Aparecia sempre no momento em que a dor de Sônia se tornava mais evidente. Está bem, sogra? Parece cansada, dizia com falsa preocupação. E completava.
Talvez seja hora de considerar um lugar mais adequado para você. Há residências maravilhosas para idosos. As empregadas criaram um sistema silencioso de apoio. Um copo de água deixado discretamente, uma toalha limpa ao alcance, um olhar de compaixão. Mas sabiam que pouco podiam fazer. Camila já havia deixado claro. Qualquer tentativa de interferência custaria o emprego. Rosa, ainda nova e impulsiva, tentou confrontá-la uma vez. Dona Camila, a senhora Sônia não deveria estar fazendo esses trabalhos pesados. As mãos dela... Camila a cortou com frieza. Rosa, não me lembro de ter pedido sua opinião. Se não está satisfeita, talvez deva procurar outro emprego. O recado estava dado. O silêncio tornou-se regra. Mas as testemunhas guardavam cada detalhe. O deboche, a dor, as lágrimas contidas. Sem que Camila percebesse, sua própria arrogância construía a prova contra si. Na mansão, o luxo se tornava cenário de humilhação. O lustre veneziano refletia não apenas a riqueza, mas também o contraste cruel. Uma idosa, senhora da casa, reduzida à criada, vigiada por uma nora que sorria diante da dor. Sônia, calada, obedecia, mas em seu coração a faísca de resistência crescia. Algo nela dizia que aquele tormento não duraria para sempre. A sala de jantar da mansão era um retrato de requinte. A mesa de mogno polido, os cristais importados, a porcelana francesa, o lustre veneziano lançando reflexos dourados sobre cada detalhe. Mas naquela noite de quinta-feira, sob a fachada de luxo, escondia-se uma tensão que sufocava. Henrique havia chegado mais cedo do escritório, um evento raro. Para Sônia, era esperança. Talvez conseguisse conversar com o filho, talvez ele percebesse algo. Para Camila, era palco. Escolheu um vestido vermelho justo, penteado impecável e o sorriso feito sob medida para impressionar o marido. Sentada à mesa, Sônia escondia as mãos inchadas sob o guardanapo. Tentava disfarçar o tremor, mas a dor não permitia silêncio completo. Henrique falava animado sobre contratos, investidores, planos de expansão. Camila o ouvia atenta, elogiando a cada frase. Sônia permanecia calada, sentindo-se um adereço invisível. Quando tentou erguer a xícara de chá, os dedos falharam. A porcelana escorregou, despencando no mármore. O estilhaço ecoou como um tiro. O líquido quente se espalhou, refletindo a luz do lustre como um espelho quebrado. Minhas mãos, elas não aguentam mais, murmurou Sônia, a voz embargada. Henrique franziu o senho, surpreso, mas antes que pudesse reagir, Camila soltou uma gargalhada. Não um riso discreto, mas alto, cristalino e cruel. Oh, sogrinha, que dramática! Parece até criança. Talvez devêssemos providenciar copos de plástico. O que achas, amor? Henrique esboçou um sorriso breve e distraído, sem perceber a crueldade. Para ele, soava como brincadeira. Para Sônia, era punhalada. Camila continuou, com falsa preocupação. Ontem mesmo ela deixou cair um vaso. Hoje a xícara... Henrique, talvez seja hora de pensar em uma enfermeira, ou em algo mais permanente. O veneno era claro. Para o filho parecia cuidado. Para a mãe, era a confirmação de que sua presença incomodava. Mãe, está bem? Perguntou Henrique, já voltando os olhos ao celular que vibrava. Sônia não conseguiu responder. Engoliu o choro, sentindo-se esmagada. Maria, que entrou para recolher os cacos, viu o brilho cruel nos olhos de Camila, a confusão de Henrique e o desespero silencioso de Sônia. Naquela noite, deitada em sua cama, Sônia percebeu que algo mudara. O filho podia não ter reagido, mas o riso de Camila permanecera ecoando em sua mente. E pela primeira vez, Henrique também levou o som consigo, como um sussurro incômodo que não conseguia afastar. No dia seguinte, no escritório, durante uma reunião importante, a lembrança das mãos da mãe voltou com força. Quando foi a última vez que realmente olhara para elas? Recordou-se das mesmas mãos, firmes, cuidando de seus joelhos ralados, quando ainda era menino. Promete que vai cuidar da mamãe quando minhas mãos doerem?
ela dissera, e ele, criança, prometera. Naquela noite, Henrique observou discretamente a esposa. Perguntou sobre a mãe e notou um detalhe quase imperceptível, um traço de irritação no rosto de Camila. Ah, ela está ótima, respondeu ela com naturalidade. Até gosta de ajudar na casa. Diz que se sente útil. A frase soou estranha. Desde quando sua mãe gostava de limpar banheiros? Henrique não comentou, mas a dúvida estava plantada. O escritório de Henrique sempre fora seu refúgio. As estantes alinhadas exibiam diplomas, troféus e fotografias com empresários influentes. Era o templo das conquistas, onde se sentia invencível. Mas, naquela tarde de sexta-feira, sua atenção foi desviada por um detalhe simples, uma caixa empoeirada no canto da estante. Movido por impulso, afastou relatórios e abriu a caixa. O cheiro de papel envelhecido encheu o ar. Dentro, encontrou pedaços da própria história, cartas, fotos antigas, agendas. Era como se cada objeto o puxasse de volta a uma infância que parecia distante demais. A primeira carta que tirou tremia em suas mãos. O papel amarelado trazia a caligrafia firme de Sônia. Meu querido filho, sei que os tempos estão difíceis. Não se preocupe conosco, estamos bem. Enquanto você estiver feliz e lutando pelos seus sonhos, já tenho tudo. Você me deu a maior riqueza, a alegria de ser sua mãe. Henrique releu cada linha com o coração apertado. Aquela era sua mãe, sempre disposta a abrir mão de si mesma, sempre se anulando para que ele brilhasse. Logo encontrou uma fotografia em que ainda era criança, o joelho ralado e a mãe o segurando firme no colo. A ternura no olhar dela atravessava o tempo. Outra mostrava a formatura da faculdade. Ele, de beca, e Sônia, com os olhos marejados, segurando-lhe o braço com orgulho. No fundo da caixa havia uma pequena agenda de capa azul. Ao folhear, encontrou anotações recentes que o fizeram estremecer. Minhas mãos estão piorando. Preciso marcar consulta, mas não quero preocupar Henrique. Camila disse que eu deveria ajudar mais com a casa. Talvez ela tenha razão. As meninas parecem constrangidas quando me veem limpando. Será que estou atrapalhando? Henrique parece tão feliz com a esposa. Não quero ser um peso. As palavras eram facadas silenciosas. A mãe registrava a própria dor, como quem escreve segredos que não ousa contar em voz alta. Uma lembrança o golpeou. No hospital, pouco antes de falecer, seu pai lhe pedira: prometa que cuidará da sua mãe. Ela merece paz. Não a deixe sofrer. Ele jurara, mas agora percebia que estava falhando. Guardou os papéis e saiu do escritório, atordoado. No corredor, encontrou Camila. Amor, você parece distante. Está tudo bem? Perguntou ela com aquele sorriso ensaiado. Estava lembrando de coisas antigas, pensando na minha mãe, respondeu fechando a caixa. Camila ajeitou os cabelos e disse com doçura artificial: ela está ótima. Até me disse que gosta de ajudar com a casa. Faz bem para ela. Henrique fitou a esposa em silêncio. Quando, afinal, ouvira a mãe dizer algo assim, naquela noite, deitado, ficou acordado por horas. A respiração tranquila de Camila soava distante, enquanto lembranças do cheiro de pão no forno e do calor dos abraços da mãe o assombravam. Não podia mais ignorar. As provas estavam diante dele. Dor, silêncio, humilhação. No fundo, sabia que precisava enxergar a verdade com os próprios olhos. A segunda-feira amanheceu clara, mas dentro da mansão o ar era pesado. Henrique cancelara uma viagem de negócios e decidira trabalhar de casa. Para Camila, era a oportunidade de mostrar perfeição. Para Sônia, apenas mais um dia de dor. Para Henrique, o início de uma vigilância silenciosa. Instalou-se no escritório, a porta entreaberta. Dali podia ouvir o movimento da casa. Às 10 da manhã, Camila aproximou-se da sogra com um sorriso ensaiado. Sônia, querida, as janelas estão imundas. Preciso que as limpe todas hoje. Teremos visitas amanhã. Não quero que vejam sujeira. Sônia hesitou, mas não protestou. Pegou o balde e os panos.
Henrique, no escritório, sabia que não havia visita marcada. A mentira era apenas um pretexto. Durante horas, a idosa lutou contra o próprio corpo. Cada vez que erguia os braços para alcançar as vidraças, gemidos abafados escapavam. As mãos tremiam tanto que quase deixava o pano cair. Henrique, observando, sentia o coração apertar. Aquela dor não era invenção. Era real, gritante. Ao meio-dia, o inevitável aconteceu. Tentando alcançar uma janela mais alta, Sônia perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão de mármore. O barulho ecoou como um trovão. Henrique correu, encontrando-a no chão, as mãos arranhadas e o rosto contorcido de dor. "Mãe, está machucada?" perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Antes que Sônia respondesse, Camila surgiu. "Sogra, eu não disse para tomar cuidado? Você sabe que não tem mais idade para isso." Henrique ajudou a mãe a se sentar. Notou o inchaço evidente nas mãos. "Por que estava limpando janelas? Temos 3 empregadas." Sônia olhou rapidamente para Camila. Naquele olhar, Henrique viu algo inesperado. Medo. "Só queria ajudar", murmurou. "Minhas mãos doem tanto, mas pensei." Foi então que Camila cometeu o erro fatal. Riu. Não foi o riso discreto que usava diante do marido. Foi uma gargalhada cruel, sem disfarce. "Minhas mãos doem", repetiu, imitando a sogra com deboche. Sempre essa desculpa. O som cortou o ar como lâmina. Sônia abaixou os olhos, envergonhada. Mas Henrique, dessa vez, não se deixou enganar. "Camila", disse em voz baixa, "do que exatamente você está rindo?" O riso morreu nos lábios dela. Tentou justificar. "Amor, não interprete mal. Eu só zombava da dor da minha mãe", interrompeu firme. Sônia enxugou discretamente uma lágrima. Sentia medo, mas também um alívio discreto. O filho começava a enxergar. Naquela noite, Henrique ficou em silêncio. Revivia a cena em cada detalhe. A queda, a dor, a gargalhada. Tudo estava claro. Precisava de provas. Precisava da verdade completa. Decidiu que não confiaria mais apenas em palavras. Iria observar. Cada gesto, cada olhar, cada ordem disfarçada. No fundo, sabia que essa escolha mudaria para sempre a dinâmica da casa. Henrique não voltou ao escritório nos dias seguintes. Instalou-se de vez em casa, disfarçando o motivo. Camila acreditava que era para descansar, mas, na verdade, ele observava cada detalhe. O que viu confirmou suas suspeitas. Na terça-feira, às 9 da manhã, ouviu quando Camila se aproximou da sogra. "Sônia, querida, preciso que esfregue os banheiros do 2º andar. As meninas estão ocupadas." O tom doce escondia ferro. Sônia, sem forças para negar, pegou os produtos de limpeza. Henrique seguiu-a discretamente. A cada movimento, as mãos dela tremiam, os dedos se dobravam com dificuldade. Não havia nada de atividade terapêutica. Era tortura. Mais tarde, encontrou Maria no corredor. Chamou-a de repente. "Maria, minha mãe tem ajudado muito na limpeza?" A governanta hesitou, olhos marejados. Antes que pudesse responder, Camila apareceu com um sorriso controlado. "Amor, não sabia que estava aqui. Maria, vá buscar as toalhas de hóspedes." Maria abaixou a cabeça e se retirou em silêncio. Henrique percebeu. A verdade estava trancada na garganta da funcionária. Naquela noite, lembrou-se novamente do pai. Prometa que cuidará da sua mãe. Não a deixe sofrer. A promessa não cumprida latejava em sua mente. Na quarta-feira, decidiu agir diferente. Instalou-se na sala, fingindo estar ocupado com relatórios. Às 10, ouviu novamente a voz da esposa. "Sogra, o piso do hall está imundo. Precisa de força para brilhar, sabe?" Henrique se ergueu, aproximando-se em silêncio. Encontrou a mãe ajoelhada, esfregando o mármore com movimentos lentos. O suor escorria por sua testa e a dor estampava-se em cada gesto. "Por que está fazendo isso, mãe?" perguntou baixo. Camila interveio com rapidez. "Ela insiste, amor. Diz que se sente bem ajudando." Henrique a olhou fixamente. Não respondeu, mas guardou o olhar dela como prova.
As empregadas já não conseguiam esconder a indignação. Rosa, a mais nova, deixou um copo de água ao lado de Sônia, disfarçando como quem limpava a mesa. Lúcia, na cozinha, murmurava orações para que aquilo tivesse fim. Maria, com lágrimas contidas, esperava o momento certo para falar. Na quinta-feira, o estopim. Sônia tentava organizar um armário pesado quando a dor nas mãos a obrigou a soltar uma pilha de roupas que despencou ao chão. Camila surgiu, como sempre, no instante da fraqueza. Oh, sogrinha, sempre com essas mãos frágeis. Talvez seja a hora de pensar em uma residência para idosos. Lá teria todo o cuidado do mundo, disse, com sorriso gelado. Henrique ouviu tudo. Não havia mais dúvidas. Era hora de confrontar. À noite, reuniu coragem. Chamou Maria na sala. Quero a verdade. O que tem acontecido com minha mãe? A governanta respirou fundo. Senhor, sua mãe tem sido obrigada a fazer tarefas pesadas todos os dias. Quando reclama, a dona Camila ri e nos proíbe de ajudar. Henrique fechou os olhos, dolorido. Pediu que Lúcia e Rosa viessem. Ambas confirmaram. Rosa acrescentou. Eu mesma ouvi as gargalhadas. Ela imitava a dona Sônia, dizendo, minhas mãos doem, como se fosse piada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique ergueu os olhos para Camila, que entrara sem perceber a emboscada. Você tem algo a dizer? Perguntou frio. O império de mentiras começava a ruir. O silêncio da sala pesava como chumbo. Sônia, sentada numa poltrona, massageava as mãos inchadas. Maria, Lúcia e Rosa estavam imóveis, como testemunhas de um julgamento. Henrique, de pé, mantinha os olhos fixos na esposa. Camila, ao perceber a armadilha, tentou recuperar a compostura. Amor, você não pode dar ouvidos a funcionárias. Elas sempre tiveram ciúme de mim. Inventam histórias para me prejudicar, disse, a voz oscilando entre doçura e desespero. Silêncio, cortou Henrique, a voz firme. Quero ouvir mais. Maria, continue. A governanta respirou fundo. Dona Sônia é tratada como criada. Limpa banheiros, vidraças, pisos. Quando reclama, Camila ri e nos ameaça caso tentemos ajudar. Mentira, explodiu Camila. Vocês todas me odeiam porque exijo disciplina nesta casa. Henrique levantou a mão, interrompendo. Lúcia, Rosa confirmam? As duas assentiram. Lúcia falou baixo. É verdade, vimos tudo, Rosa completou. Eu mesma ouvi a senhora Camila imitando a dona Sônia, rindo da dor dela. Henrique passou a mão pelos cabelos, como quem precisava conter a fúria. Depois voltou-se para a esposa. Você tem noção do que fez? Transformou minha mãe em escrava dentro da própria casa. Riu da dor dela. Isso não é disciplina. É crueldade. Camila tentou avançar até ele, segurando-lhe o braço. Amor, eu só queria o melhor para nós. Sua mãe estava nos atrapalhando, não percebe? Sempre no centro, sempre roubando sua atenção. Eu queria proteger nosso casamento. Henrique se afastou, o olhar gélido. Proteger? Humilhando quem me deu a vida? Não há proteção nisso. Há apenas egoísmo e maldade. Sônia, em silêncio, deixou escapar uma lágrima. Por meses vivera aquele tormento sem esperança de que o filho visse. Agora, enfim, a verdade estava nua diante dele. Camila ainda buscava saída. Henrique, pense bem. Sem mim, sua vida vai desmoronar. Eu sempre estive ao seu lado. Essa gente só quer me destruir. Henrique suspirou fundo. Minha vida só começou a desmoronar quando você entrou nela com veneno. Eu estava cego, mas não estou mais. As empregadas trocaram olhares de alívio contido. Pela primeira vez, alguém quebrava o ciclo de silêncio. Henrique estendeu a mão à mãe. Mãe, me perdoe. Eu devia ter enxergado antes. Sônia apertou os dedos dele com suavidade. O importante é que agora você viu. Camila, percebendo que perdia o controle, ergueu a voz. Não pode me expulsar assim. Sou sua esposa. Metade desta casa é minha. Henrique encarou-a de frente, firme. Você não terá mais nada aqui. Nem espaço, nem poder, nem direito de ferir quem eu amo. Pegue suas coisas e saia.
Agora! Camila abriu a boca para protestar, mas o olhar dele a calou. Era o olhar de um homem que não voltaria atrás. Com passos apressados, subiu as escadas, arrastando uma mala. Minutos depois, o portão se fechava atrás dela. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais sufocante, era um silêncio de alívio, como o fim de uma tempestade. 3 meses depois da partida de Camila, a mansão já não era a mesma. O ar, antes pesado, agora parecia leve. O silêncio não era sufocante, mas repousante. As risadas que ecoavam pelos corredores vinham de alívio, não de escárnio. Henrique havia mudado sua rotina. Cancelara viagens desnecessárias, reduzira compromissos, passava mais tempo em casa. Descobrira que a maior riqueza não estava em contratos ou lucros, mas em proteger a mulher que lhe dera a vida. Numa manhã clara, encontrou Sônia na varanda, olhando o jardim. As mãos ainda marcadas pela artrite repousavam sobre uma xícara de chá, mas havia serenidade em seus olhos. "Bom dia, mãe", disse Henrique, sentando-se ao lado dela. "Bom dia, filho. Dormiu bem?" "Sim. E a senhora?" "As mãos ainda doem, mas menos. A paz cura mais do que qualquer remédio." Henrique segurou uma das mãos dela, beijando-a com reverência. "Prometo que nunca mais vai sofrer por minha causa. Eu devia ter enxergado antes, mas agora sei onde devo estar." Sônia sorriu, emocionada. "Não se culpe. O importante é que aprendeu. E está aqui. Isso basta." Naquela tarde, foram juntos à fisioterapia. O médico elogiou os progressos. "Com paciência, logo terá mais firmeza nos dedos." Sônia riu, surpresa. "Quem diria? Talvez ainda costure uns panos de prato." Henrique respondeu: "Vou ter orgulho de cada ponto." De volta para casa, jantaram no quintal, sob o céu estrelado. Henrique preparara a sopa preferida da mãe. Entre colheradas, Sônia comentou: "Não guardo raiva da Camila. Quem vive de crueldade não conhece alegria. Ela perdeu o mais precioso, uma família." Henrique concordou em silêncio. Pela primeira vez, entendia a profundidade das palavras da mãe. Dias depois, trouxe uma proposta. "Mãe, vamos viajar. Me diga um lugar que sempre quis conhecer." Os olhos dela brilharam. "Queria visitar a cidade onde meus pais se conheceram. Sempre sonhei em ver onde tudo começou." "Então é lá que iremos", prometeu. E cumpriu. Caminharam juntos pelas ruas antigas, riram como nos velhos tempos. Sônia se emocionou ao tocar os portões da igreja onde os avós de Henrique haviam se casado. "Essas mãos", disse ela olhando para as próprias, "já costuraram roupas, prepararam refeições, enxugaram lágrimas, agora tocam a história da nossa família." Henrique apertou as mãos dela com ternura. "São as mãos mais preciosas do mundo, e eu nunca mais vou esquecê-las." O sol se punha, tingindo o céu de dourado. Para Sônia, não havia mais dor capaz de apagar aquele momento. Para Henrique, não havia triunfo maior do que cumprir a promessa feita ao pai. "E você já presenciou alguém ser tratado com injustiça dentro da própria família? Já viu uma mãe ser humilhada quando merecia apenas cuidado? Essa história nos lembra que nenhuma fortuna vale mais do que honrar quem nos deu a vida. As mãos que hoje doem foram as mesmas que nos levantaram ontem. Elas merecem respeito, cuidado e gratidão." Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Porque no fim, quando tudo se desfaz, só permanece o amor que construímos. Aquele corredor branco demais, frio demais, silencioso demais, e o barulho seco do tapa ainda ecoava, mesmo depois do silêncio. Dona Maria das Dores, 68 anos, estava sentada num dos banquinhos perto do bebedouro do hospital. Veio visitar a filha, que estava grávida de 7 meses e internada com pressão alta. Mas o que viu ali foi o que nenhuma mãe deveria ver, e muito menos uma sogra. A cena foi rápida, mas doeu como se tivesse levado o tapa também. O genro, com aquela camisa social cara e um cheiro forte de perfume importado, não hesitou. A voz dele cortou o corredor antes da agressão.
Você quer mesmo fazer esse escândalo, Luísa? Aqui, na frente dos outros? A filha, Luísa, tentava manter a compostura. Mesmo com o olho inchado de tanto chorar, mesmo com a barriga pesada, ela ainda falava baixo, com cuidado. Eu só perguntei onde você estava ontem à noite. Foi aí que veio o tapa, estalado, frio, sem culpa. E mesmo com uma técnica do hospital vindo em direção à confusão, ele ainda teve coragem de dizer: "Tá vendo, Dona Maria? É isso que sua filha faz, me envergonha." Dona Maria se levantou devagar. Olhou para o genro como quem olha para o chão que pisam, mas não disse nada. Ela apenas andou em direção à filha, segurou o braço dela, passou a mão no rosto com cuidado e disse baixinho, para que ninguém ouvisse: "Se quiser falar, fale baixo. Aqui é hospital e a vergonha já é minha." Não era a primeira vez que via aquele tipo de coisa. Há meses, Dona Maria escutava gritos pela casa, portas batendo. Luísa sempre sorria por fora, mas tinha um fundinho triste no olhar. Aquele olhar que só mãe percebe. Mas agora tinha uma barriga no meio disso tudo. Tinha um bebê e tinha um tapa, diante de enfermeiras visitantes da própria sogra. Mas o mais humilhante ainda estava por vir. Antes de sair escoltado pela segurança do hospital, o genro ainda se virou e disparou, na frente de todos: "É isso, né? Família de pobre é tudo igual. Já entendi de onde vem o sangue fraco dessa criança." Ninguém teve reação, só Dona Maria. Ela segurou a filha com força e murmurou: "A senhora vai se levantar agora, vai para dentro, e a mãe dele vai calar a boca, por enquanto." O por enquanto dela não era ameaça. Era certeza antiga de quem já engoliu muito sapo e ainda está vivo. Ela não ia berrar, nem correr atrás de justiça na frente de todo mundo. Dona Maria era do tipo que não gritava. Ela agia. E naquele dia, ela viu o que precisava ver. Luísa voltou para o quarto, meio tonta, com a bochecha ainda quente e o orgulho completamente partido. O médico tentou acalmá-la, mediu a pressão, passou orientações, mas ela mal escutava. Na cabeça dela só rodava uma frase: "Ele me bateu." Não gritava, não chorava, não reclamava. Luísa era dessas que se acostumou a engolir. Engolir o choro, a humilhação, a ausência, a solidão dentro de casa. O casamento dela com Eduardo, o filho de um empresário conhecido da cidade, começou como conto de fadas e foi virando conto de controle. Ele escolhia o que ela vestia, controlava o cartão, dizia que a casa era dele, não gostava que ela falasse com vizinhas, dizia que a sogra estava velha demais para ficar dando palpite. Dona Maria via tudo, sentia tudo, mas achava que não era sua hora de falar, até aquele tapa. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando a enfermeira saiu do quarto, Dona Maria puxou uma cadeira para o canto, sentou com as mãos no colo e disse, sem encarar a filha: "Luísa, você vai me desculpar o que eu vou dizer, mas eu preciso." Luísa olhou com medo. "A senhora vai brigar comigo?" "Não, brigar não. Só vou te lembrar do que você esqueceu. Você é filha de mulher forte, não nasceu para se calar para homem nenhum." Luísa chorou. "Mãe, eu tenho vergonha. Todo mundo viu. Até a senhora." "Filha, vergonha ele é quem tem que ter, e vai ter. Eu só estou esperando a hora certa." Luísa não entendeu, mas Dona Maria já estava em outro tempo. Ela lembrava da própria juventude, do marido que nunca gritou com ela, mas que morreu cedo, deixando a filha para criar sozinha. Lembrava dos tempos de costura, dos trocados guardados num vidro, do quanto batalhou para criar Luísa com educação, com respeito. E agora, aquele menino mimado que chamava a sogra de véia, achava que podia bater em mulher e sair bonito? Dona Maria não tinha advogado, não tinha estudo, mas tinha olho, tinha memória, tinha tempo e, mais do que tudo, tinha vontade de não deixar isso passar impune. Ele tem dinheiro, mãe, tem empresa, tem gente que passa pano para ele até quando ele mente. Eu tô com medo. Ele tem dinheiro, mas não tem Deus, nem vergonha, nem mãe.
Dona Maria se levantou devagar, alisou a saia com a palma das mãos e olhou para a filha com calma. Você vai descansar. Eu vou dar um pulinho ali na recepção. Fazer o quê, mãe? Só vou perguntar uma coisinha para uma moça que vi do lado da assistente social, aquela moça da defensoria. Luísa a observou sair. Tinha algo no passo da mãe. Não era raiva, era firmeza. Na recepção do hospital, Dona Maria se aproximou da mesa da Defensoria Pública com a delicadeza de quem pede informação e não favor. Bom dia, filha. Vocês que ajudam as mulheres que estão passando coisa ruim com o marido? A moça olhou com atenção. Dona Maria estava com a roupa limpa, simples, e os olhos cheios de alguma coisa difícil de explicar. Dor contida, mas também coragem. Sim, senhora. A senhora quer conversar? Não é para mim, não, é para minha filha. Tá ali no quarto 203. O marido dela deu um tapa nela aqui no corredor, na frente de todo mundo. A moça arregalou os olhos. Foi aqui? Aqui mesmo, e eu vi. E sua filha quer denunciar? Não sei se ela tá pronta, mas eu tô. E eu vi. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo seguia vivendo sua rotina de homem intocável. Naquele mesmo dia, à tarde, ele apareceu no hospital com flores, vestido com uma camisa impecável, relógio caro no pulso e uma expressão de vamos resolver isso como adultos. Mas ao entrar no quarto, encontrou a sogra sentada no canto, costurando um botão no próprio vestido. Dona Maria, ele disse forçando um sorriso. A senhora por aqui ainda? Pensei que já tivesse voltado para o interior. Ela levantou os olhos devagar com um meio sorriso que não entregava nada. Pois é, ainda tô aqui. Achei bom ficar mais um tempinho. A menina tá sensível. Eduardo se aproximou da cama da esposa e falou baixo, com a voz macia de quem ensaiou cada sílaba. Amor, sobre ontem, eu estava nervoso. Foi o estresse. O médico falou que sua pressão já estava alta. Aquela hora não era momento para cobrança, né? Luísa não respondeu. Segurava o travesseiro como se fosse um escudo. Eduardo olhou para a sogra e cochichou. A senhora precisa conversar com ela. Ela confia muito na senhora. Dona Maria continuou costurando. Confia mesmo. É por isso que eu não falo nada. Eu só observo. Ele riu. A senhora é sábia, mas também sabe como essas coisas funcionam, né? Casamento é feito de altos e baixos. Não dá para destruir tudo por causa de um mal entendido. Ela arrematou o botão, cortou a linha com os dentes e falou com a calma que só quem viveu muito conhece. Moço, casamento é feito de amor. O que você fez ontem não foi amor. Foi covardia. E eu não sou muda. Só sou paciente. Naquela noite, quando Eduardo voltou para casa, encontrou uma intimação judicial na portaria, assinada por uma promotora da vara de violência doméstica. O que é isso? Perguntou ao porteiro. Não sei, senhor. A senhora, sua sogra, veio aqui hoje cedo. Disse que ia conversar com alguém no fórum. Ele bufou, debochou. Ela, aquela velha, vai me derrubar? Vê se pode. Só que podia. E ele ainda não fazia ideia do que ela estava preparando. Dona Maria nunca teve estudo, mas sabia ouvir. E quando uma mulher sabe ouvir, ela também aprende a ler o silêncio. No tribunal da cidade, ela andava de um lado para o outro com uma pastinha na mão. Tinha ido atrás da defensora pública que lhe dera atenção no hospital. Esperou horas. Sentou num banco de madeira com um saquinho de pão de queijo e uma garrafinha de água que trouxera de casa. Quando foi chamada, entrou numa sala onde havia 2 promotores, uma assistente social e uma advogada. A senhora é mãe da Luísa? Sou, sim. E vi com esses olhos que a terra há de comer o que aquele traste fez com a minha filha. Ela vai testemunhar? Por enquanto não. Ela está com medo. Mas eu posso. E tenho nome de gente, tenho CPF, tenho voz. A defensora, impressionada, anotou tudo. E com base na denúncia de Dona Maria, abriu um pedido cautelar. Se aprovado, impediria Eduardo de se aproximar de Luísa e obrigaria o hospital a liberar imagens da câmera que ficava no corredor do 2º andar.
Eduardo, por outro lado, seguia agindo como se tudo estivesse sob controle. Na reunião com os investidores da empresa da família, ele fazia piadas sobre a sogra. A mulher jurava que estava num tribunal do Oscar, gente. Falava com a juíza como se fosse amiga de infância. Esses pobres vivem num mundo paralelo. Os risos da sala foram abafados por um silêncio tenso. Um dos investidores mais antigos pigarreou. Eduardo, você sabe que nossa imagem vale ouro, né? Essas coisas de agressão não pegam bem, mesmo que seja só fofoca. Ele deu de ombros. Não se preocupem, isso morre logo. A mulher é velha, analfabeta. Quem vai ouvir ela? Só que ouviram. Dona Maria, naquele mesmo dia, voltou ao hospital. Procurou a enfermeira que ajudou Luísa durante a internação. Conversaram baixinho na sala de repouso. A moça, tocada pela força daquela mãe, topou assinar um documento relatando o estado emocional de Luísa, o hematoma visível no rosto e o que presenciou no turno dela. Se puder ajudar, eu ajudo. Ninguém merece viver com medo. Com esse novo documento, o processo andou. O juiz concedeu medida protetiva. Eduardo recebeu a notificação durante uma visita à construtora. Quando leu o papel, franziu a testa. Tá de brincadeira? Isso é sério? O advogado da família respondeu seco. Infelizmente, sim. A denúncia foi acolhida e a sogra está sendo tratada como testemunha-chave. Ela é firme, fala bem e o Ministério Público está levando a sério. Eduardo bufou. Aquela velha desdentada. Vocês estão me dizendo que vão acreditar nela contra mim? Um dos empresários mais influentes da região. O advogado o encarou. Se fosse só ela, talvez. Mas parece que mais gente viu. E agora tem até relato de enfermeira no processo. A coisa está começando a feder, Eduardo. Ele jogou a pasta em cima da mesa, furioso. Isso é um circo. Ela quer se vingar porque nunca aceitei a filha dela, porque tratei como lixo. Mas se acham que vão me derrubar com esse teatrinho barato, tão errados. Só que ninguém ali parecia tão certo quanto ele, exceto Dona Maria. Ela sabia o que estava fazendo e não ia parar ali. Eduardo decidiu contra-atacar. Chamou seu advogado e arquitetaram uma versão que o colocava como vítima. Segundo ele, Luísa estava emocionalmente instável por conta da gravidez e foi ela quem o agrediu primeiro. Ela me empurrou, me ameaçou, eu só me defendi. Eu tenho marcas no braço. O advogado fotografou o local. Realmente havia uma vermelhidão, causada por uma alergia que Eduardo tinha desde criança. Mas isso pouco importava. Eles redigiram uma declaração formal, com um pedido para suspender a medida protetiva. Eduardo publicou uma nota nas redes. Jamais levantei a mão para a mãe do meu filho. Estamos passando por um momento delicado e espero que a justiça reconheça que sou um homem íntegro e jamais faria algo assim. Nos comentários, uma chuva de críticas. A justiça não se compra, Eduardo. Se é inocente, por que está tão nervoso? A câmera do hospital vai mostrar, viu? Ele mandou apagar os comentários negativos e bloqueou centenas de perfis. Estava perdendo o controle. Enquanto isso, Dona Maria observava tudo com serenidade. Sabia que não era só sobre justiça, era sobre devolver dignidade à filha. Ela voltou à Defensoria Pública com mais um papel, um bilhete escrito à mão por Luísa dizendo: "Mãe, eu não consigo mais. Tenho medo. Ele disse que se eu abrir a boca, o bebê vai nascer sem pai. Mas eu não aguento mais me calar. Me ajuda." A defensora leu e engoliu em seco. "Dona Maria, a senhora tem noção do quanto isso é poderoso?" "Tenho. Mas o que mais me dói é saber que minha filha precisou me escrever isso escondida. Ela não gritou, não correu, só me deixou esse papel como quem pede perdão por viver." A advogada respirou fundo. "Vamos até o fim, Dona Maria. Eu prometo." No hospital, a juíza autorizou a quebra de sigilo das imagens. O vídeo da câmera do segundo andar foi entregue com autorização judicial. O que se viu? Luísa no corredor chorando, Eduardo gritando com o dedo em riste, e depois
o tapa. A imagem não deixava dúvidas. Dona Maria soube da confirmação no fim da tarde. Estava sentada no sofá, com a Bíblia aberta no colo, quando recebeu a ligação da defensoria. O vídeo confirma. Não tem mais como ele negar. Ela fechou os olhos e chorou em silêncio. Agora, me diga você que está ouvindo essa história até aqui. O que você faria no lugar dessa mãe? Você já viu alguma injustiça assim dentro da sua própria família? De onde você está assistindo essa história agora? Aproveita esse momento e comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Assim, mais gente vai conhecer a força de quem luta calado e age no momento certo. A juíza marcou a audiência preliminar. Eduardo, de terno claro e óculos escuros, chegou com seu advogado e um leve sorriso no rosto. Luísa, mais magra, com um vestido simples, caminhava devagar, o barrigão já pesando. Dona Maria a segurava com carinho, como quem segura o mundo nos braços. No saguão, Eduardo olhou para a sogra como quem olha para um lixo na calçada. Não acredito que a senhora teve coragem de trazer isso aqui para frente. Isso é de família. Dona Maria não respondeu. Apenas fitou os olhos dele, com a firmeza de quem já enterrou marido, pai e irmãos. E ainda assim, nunca perdeu a fé. Família que bate em mulher não é família, é covil. Dentro da sala de audiência, a juíza era direta. Apresentou os vídeos, as declarações médicas e os prints da tentativa de manipulação. O advogado de Eduardo tentou desqualificar as provas. Disse que o vídeo podia ser interpretado de várias formas, que o tapa era uma tentativa de conter um surto. Mas a juíza interrompeu. O senhor está sugerindo que conter um surto de uma mulher grávida envolve um tapa no rosto dela? O advogado engasgou. Eduardo tentou falar, mas a juíza não deixou. O senhor já falou demais nas redes. Agora, a senhora Dona Maria gostaria de se manifestar como testemunha? Dona Maria se levantou, colocou os óculos e tirou da bolsa uma caderneta antiga. Folheou com cuidado, parando em uma página onde havia rabiscado datas, frases e até falas da filha ao telefone. Eu não tenho estudo, doutora, mas tenho ouvidos. E eles ouvem muito bem. Cada vez que minha filha me ligava chorando, eu anotava, porque eu sabia que um dia o senhor Eduardo ia dizer que era tudo invenção. Todos se calaram. A juíza olhava com atenção. Continue, Dona Maria. Ela leu. Dia 15 de março. Mãe, ele gritou porque eu não deixei ele viajar. Dia 22 de março. Ele me empurrou da escada e disse que foi sem querer. Dia 5 de abril. Disse que se eu contar para alguém, vai me internar. E assim por várias páginas. O silêncio naquela sala era quase sagrado. Ao sair do tribunal, um repórter se aproximou de Eduardo com o celular gravando. Vai comentar sobre a acusação, senhor Eduardo. Ele empurrou o repórter e ainda soltou. Vocês gostam mesmo é de ver homem rico na lama, né? Eu que sustento essa gente toda e ainda sou tratado como criminoso. O vídeo viralizou na mesma hora. Mas o melhor ainda estava por vir. A sala do tribunal estava lotada. Alguns curiosos, jornalistas locais, assistentes sociais, estudantes de direito. Mas quem mais chamava a atenção era a mulher idosa sentada na terceira fileira, mãos sobre o colo, olhar tranquilo e expressão serena. Dona Maria. Eduardo chegou atrasado. Disse que o trânsito estava intransitável, embora morasse a 3 quarteirões. Perdão, meritíssima. Achei que a senhora esperaria por mim. A juíza sequer respondeu. Seu olhar atravessou o terno caro dele como uma faca quente na manteiga. A promotora começou forte. Apresentou um laudo psicológico de Luísa, atestando traços de ansiedade severa, episódios de pânico e depressão induzida por relacionamento abusivo. Mostrou os exames da gestação e o histórico de faltas no pré-natal motivadas por controle e isolamento. Eduardo cruzava os braços, depois batia o pé no chão, depois revirava os olhos. Isso tudo é exagero. A minha mulher sempre foi dramática. E essa senhora aí, apontou para Dona Maria.
Ela sempre me odiou. Dona Maria não se mexeu, mas quando a juíza lhe deu a palavra, ela se levantou. Eu nunca odiei ninguém, mas também nunca fechei os olhos para covarde que bate em mulher grávida. A plateia soltou um murmúrio baixo. Eduardo ficou rubro. Ela é uma velha ressentida, sempre quis separar a gente, sempre achou que a filha dela era demais para mim, mas foi ela que criou a filha para ser submissa, não fui eu. Silêncio. Todos esperavam a juíza cortar a fala, mas ela deixou. Continue, senhor Eduardo. Ela sempre foi pobre, e quando viu que a filha ia viver bem, tentou boicotar. Essa história de justiça é puro recalque. Sabe o que é? Meritíssima. Essas mulheres de hoje em dia não aguentam um homem de verdade. A promotora se levantou na hora. Excelência, a defesa está transformando este julgamento em palanque para discurso misógino. A juíza bateu o martelo. Chega! E virou-se para Dona Maria. A senhora quer fazer uma última consideração? Ela respirou fundo, olhou para Eduardo e disse apenas: o senhor nasceu em berço de ouro, mas nunca aprendeu a ser gente. E a minha filha, ela nasceu do meu ventre. Se alguém aqui tem culpa por ela ser forte, é porque aprendeu comigo que mulher nenhuma deve abaixar a cabeça para homem violento. A juíza finalizou a sessão com o anúncio de que o julgamento seria encerrado na próxima audiência. Mas já estava claro para todos ali. Eduardo tinha perdido muito mais do que o processo. Na saída, uma repórter se aproximou de Dona Maria. A senhora tem algo a dizer? Ela sorriu com os olhos marejados. Tenho sim, que a justiça tarda, mas quando é feita por uma mãe, ela nunca falha. E caminhou lentamente, com sua filha grávida, amparada no braço. As duas, como duas guerreiras, saindo vitoriosas, sem levantar a voz. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. Os jornais locais estamparam a manchete. Filho de empresário agride esposa grávida. Sogra comove o tribunal. Mas o que mais impressionava era o vídeo que rodava em todos os cantos da internet. Ali, Dona Maria aparecia de pé, encarando o genro como se ele fosse invisível, enquanto a filha chorava em silêncio ao lado. Os comentários eram unânimes. Essa senhora é gigante. Minha mãe faria o mesmo. É por mulheres assim que o mundo ainda tem conserto. Na audiência final, Eduardo foi orientado a se desculpar. Era a última chance de amenizar sua pena. Mas ele escolheu o caminho que sempre escolheu. Me desculpar. Pelo quê? Pela minha mulher ter crescido fraca? Pela mãe dela não ter me respeitado nunca? O Brasil está cheio de mulherzinhas que fazem um escândalo por qualquer tapa. Essa aí só está usando a gravidez como escudo. A juíza não hesitou. Senhor Eduardo Mendes, diante das evidências, dos testemunhos, dos laudos e principalmente da sua conduta neste tribunal, declaro que o senhor está proibido de se aproximar de Luísa Maria Souza, de sua residência, de seu local de trabalho e do hospital onde está sendo acompanhada. O senhor também está sujeito a regime fechado, com início imediato, por tentativa de lesão corporal, violência psicológica e ameaça. O murmúrio foi instantâneo, mas o que ninguém esperava era o que veio depois. Luísa se levantou tremendo. Ela ainda o amava, talvez no fundo, mas naquele momento ela sabia que amava mais a si mesma e ao bebê que carregava. Mas foi Dona Maria quem se aproximou do réu. Segurando na bolsa simples que carregava no colo durante todas as audiências, ela tirou um envelope. Estendeu à juíza. Desculpe, meritíssima, isso chegou ontem pelos correios. Só abri hoje de manhã. É importante. Era uma carta, escrita por Eduardo para outra mulher. Nela ele dizia: assim que a Luísa parir, eu sumo com a criança e invento que foi depressão pós-parto. A mãe dela não precisa saber. A velha mal enxerga. A juíza leu em silêncio. Suspirou. Esse documento só reforça o que todos já sabíamos. Obrigada, Dona Maria. A senhora não só criou uma filha digna, como protegeu seu neto antes mesmo de ele nascer. Eduardo finalmente silenciou.
pela primeira vez, sem resposta, sem bravata, sem desculpa. Na saída do fórum, jornalistas tentavam filmar Dona Maria. Ela só disse: "Não sou heroína, só sou mãe. E mãe não vê o erro e cruza os braços. Mãe não teme nem o tribunal quando é pelos filhos." E seguiu andando com a filha. De mãos dadas, as duas pareciam pequenas diante do mundo. Mas naquele dia, carregavam dentro de si algo muito maior do que o mundo podia entender: respeito, coragem e justiça. Os meses se passaram. Luísa voltou para a casa da mãe. Dona Maria, que vivia de costura há anos, ajeitou o quartinho do fundo e pendurou um crucifixo sobre a janela, como quem dizia: "Aqui ninguém mais vai machucar você." Durante semanas, a filha mal falava, sentava no sofá, olhava ao chão, chorava sem lágrimas, mas a barriga crescia, e com ela a esperança. Na madrugada do dia 28 de setembro, Luísa entrou em trabalho de parto. O hospital era o mesmo de antes, os corredores, os mesmos. Mas quando a porta se abriu, quem estava ao lado dela era Dona Maria, de mãos dadas, cantando baixinho, soprando orações entre as contrações, até que ele nasceu, um menino, gritando forte, com o rostinho vermelho e os punhos cerrados, como se já tivesse vindo ao mundo dizendo: "Ninguém vai me calar." Dona Maria olhou para a filha. Luísa sorriu com lágrimas nos olhos. "Obrigada por não me deixar sozinha. Filha, eu só fiz o que qualquer mãe faria, o que qualquer ser humano deveria fazer." Mas você enfrentou tudo, mãe. Ele, a família dele, o dinheiro, o medo. Eu quase aceitei que merecia o tapa." Dona Maria segurou o neto no colo com a mão calejada, mas firme. "Nunca mais repita isso. Você não merecia. Ninguém merece." Eduardo foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado. Seu pai tentou recorrer. Disse que havia exagero, que a sogra era manipuladora. Mas o país inteiro já tinha formado sua opinião. Empresas romperam contratos. Clientes deixaram de comprar. O sobrenome Mendes virou sinônimo de covardia. E no final, não foi um tapa que destruiu tudo. Foi o desprezo dele por uma mulher idosa que ele achava fraca demais para ser ouvida e forte demais para ser comprada. Na televisão, uma repórter perguntou: "Dona Maria, a senhora acha que agora fez justiça?" Ela pensou, demorou e respondeu: "Justiça mesmo. Seria ele entender o que é amar alguém e jamais levantar a mão. Mas se eu conseguir proteger minha filha, já valeu." Hoje, Luísa trabalha como assistente social. Dona Maria voltou à costura, mas agora com uma plaquinha na janela: "Respeito não se pede, se exige." E o bebê foi registrado com o sobrenome da mãe e com o nome que Dona Maria sussurrou ao pé do ouvido dele quando o pegou pela primeira vez: "Miguel, porque você é um anjo que chegou no meio da guerra. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo dentro do peito. Talvez você também seja mãe, ou filha, ou tenha visto alguém que ama passar por isso e ficou calado por medo, vergonha ou impotência. Mas agora você viu que o amor verdadeiro não se esconde. Ele se levanta, ele enfrenta e ele protege, mesmo quando o mundo todo diz que é inútil." Comente aqui embaixo: você já presenciou uma injustiça como essa? O que faria se fosse sua filha, sua mãe ou você mesma? E não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver isso e se inscreva no canal, porque histórias assim merecem ser contadas e ouvidas.